Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aí ao canal Sandro Costa Informática. Hoje nós vamos estar falando aí sobre o Grid Template Halls, tá? Falamos sobre o Grid Template Columns. Foi quando eu apresentei essa série de vídeos que eu vou fazer, essa playlist. Só que a gente focou muito sobre as colunas. E embora eu tenha citado sobre os halls, essas linhas, eu não falei sobre elas, não mostrei no vídeo. Não foi um vídeo para estar mostrando na prática como ela funciona, ok? Então esse vídeo é específico sobre as linhas. Eu tenho aqui essas divs aqui que estão em cinza, aqui como você está vendo. E você pode ver aqui que são várias colunas. Então aqui eu tenho uma coluna, aqui eu tenho outra coluna. E aqui eu tenho várias colunas, certo? Então, e a última coluna aqui. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Essas divs, algumas se estendem em duas colunas, alguma está pegando uma coluna só. No caso aqui, ó, essa pega 4 colunas e essa última pega uma. E as de baixo aqui eu tenho ó, uma div em cada uma das colunas, né? Como aqui pegando as duas colunas. Mas o que eu quero falar é sobre as linhas, os halls, tá vendo aqui, ó? Então eu tenho aqui, o primeiro eu tenho um hall aqui em cima, né? E aqui eu tenho um hall aqui de baixo, aqui, tá vendo? Então, primeira linha e segunda linha. E essa linha que você vê aqui, é possível você também definir a altura dela, tá? Isso que é legal no grid layout, você pode definir a altura dela, a gente vai ver isso aqui na prática. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então eu vou estar abrindo aqui o meu Visual Studio Code, lembrando você que não tem aí o seu ambiente preparado para poder estar fazendo esses vídeos, acompanhando esses vídeos que eu estou fazendo aqui. Eu deixo aqui no card aqui como é que você prepara, né? Acredito que você já tem aí uma experiência com CSS, com HTML, e com certeza não vai ter dificuldade alguma de estar acompanhando aqui, né? Então eu tenho algo bem simples aqui, como você pode ver. Deixa eu deixar assim mesmo. Eu tenho algo bem simples aqui, o que eu tenho? Um documento HTML, certo? Dentro do body aqui, ó. Eu coloquei uma div, certo? Que fecha aqui embaixo, ó. E eu coloquei aqui algumas divs aqui dentro, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Escrevi dentro delas aqui, ó. Então são 6 divs dentro de uma div. E essa div eu dei uma classe de grid nela, certo? Lá no meu CSS eu coloquei alguns estilos, como já mostrei no vídeo passado, né? Para que a gente pudesse ver as nossas div ali separadinha, no caso ela tem a div que está prendendo tudo aqui, ó. Essa primeira aqui. Ela tem aqui, no caso, o display grid. Aí ela tem uma borda de 5 pixels, uma borda branca, que é o right, tá? Ela tem aqui uma limitação de 700 pixels, eu vou deixar com 600, por exemplo. Ela tem aqui um padding de 10, ela tem uma margem de 30. Então eu vou colocar aqui no Go Live para você ver. Então, olha só para você ver, tá vendo? Então ela tem aqui no caso um gap de 10. Esse gap de 10 vai ser para os filhos grids, né? E no caso aqui eu coloquei um grid template column de 100 pixels, primeiro aqui. E esse grande aqui está como alto, né? Aí os grids filhos, background cinza, certo? No caso um padding de 10 para ficar mais gordinho aqui por dentro, ele dá uma inchadinha por dentro. O texto, os números estão no centro. Coloquei 1.3 range de tamanho, tá? O font rate bold para ficar um pouco mais grossa a letra, a tipografia aqui. E o color black, que é a cor. Somente isso, não tem mais nada aqui, tá vendo? Agora a gente vai falar sobre as linhas. Bom, então eu tenho aqui as minhas linhas, como você está vendo aqui, tá vendo? Os halls, né? Então tem os halls. E é importante você também ter em mente, embora não vou estar falando de coluna aqui, mas é importante você ter em mente
a questão das linhas da coluna também, tá? São diferentes aqui, ó. No caso aqui eu tenho duas colunas, eu tenho a primeira linha da coluna, segunda linha da coluna, no caso que vai simbolizar está entre as duas colunas aqui, e a terceira aqui no final, tá? Então eu tenho, voltando a falar das linhas, eu tenho a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Como que eu vou manipular isso aqui? O Grid Template Columns é para coluna. Então eu vou utilizar o Grid Template Rows, tá? Assim, ó. Eu coloco o Grid Template Rows e agora eu vou colocando ali um tamanho nessas colunas. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, que a primeira coluna vai ter... Vamos colocar que a primeira vai ter 100 pixels. Então eu já vou salvar para você ver, tá vendo? Olha. Então quando você aumenta aqui, ó, ela vai ficar com 100 pixels, a primeira coluna. Eu posso colocar aqui 500 pixels, olha só para você ver. Então você vai manipular dessa forma, tá vendo? Ó, 100 pixels, eu coloquei a primeira. No caso, para mim colocar a segunda, manipular na segunda, eu só dou um espacinho aqui, ó. Posso colocar aqui, sei lá, 60 pixels. Ó, quase nada, né? Ou no caso, 10 pixels, bem fininho. Muito fino. 20 pixels, tá vendo? 30 pixels. Vou colocar 40. Isso, vou deixar com 40. E eu vou manipulando as minhas linhas aqui, tá? Por exemplo, ó, vamos colocar... Se eu não definir nada nas outras colunas aqui, nas outras linhas, ela vai ficar do tamanho do conteúdo. Então vai depender muito do tamanho do seu conteúdo. Repare que eu coloquei 100 na primeira, certo? Depois eu coloquei aqui 40 na segunda. Na terceira eu não coloquei nada. Como eu não coloquei nada, ela vai o quê? O tamanho do conteúdo é o que ela vai ter. Por exemplo, eu poderia, se eu colocasse aqui nessa coluna, por exemplo, sei lá, uma imagem aí, né? Ela ia ter o tamanho da imagem. Entende? Eu até tenho algumas imagens aqui nessa pasta, deixa eu ver se eu tenho. Aqui, eu tenho uma imagem aqui, IMG1. Eu vou pegar essa imagem aqui e vou colocar só para você ver o que é que vai acontecer aqui, ó. Eu tenho uma, duas, vou colocar aqui, aqui na verdade eu tenho 4 colunas, né? Então eu vou pegar essa, aqui nesses 6 aqui, ó. Vou colocar aqui um IMG, aí eu vou pegar aquela imagem lá, tá? Então, barra, imagem, vou pegar essa IMG1 aqui, vou salvar. Tá vendo? Olha só o que aconteceu. Olha, ela pegou o tamanho da coluna, o tamanho do conteúdo, né? Então, a primeira coluna até estourou aqui o container, né? Pegou, o primeiro está com 100, o segundo está com 40, e no caso, a terceira coluna aqui, ela pegou o tamanho de uma imagem que eu coloquei, certo? Eu vou tirar essa imagem, claro, né? A gente não vai deixar desse jeito. Se eu voltar aqui, era só para você ver, só uma demonstração. Salvar, certo? Então, o que você tem que ter em mente? Quando eu coloco aqui, eu faço a definição da altura que vai ter essa coluna, que seria o correto, a altura, ela vai então respeitar essa altura aqui que eu coloquei, né? No caso, eu coloquei 100 pixels, 100 pixels. Se eu colocasse aqui 80, 80, tá vendo? Aqui eu coloquei 40, se eu colocasse aqui também, sei lá, 100. 100. Quando eu não coloco nada, vai ter o tamanho do conteúdo. Então ele está pegando aqui o tamanho que eu coloquei aqui, que é o 6, né? O número que eu coloquei. No caso aqui é até uma string isso aqui. E eu tenho um padding, né? Então um padding de 10. Então se eu tirar esse padding aqui, repare que vai diminuir mais ainda. Quer ver, ó? Ó, tá vendo? Vai pegar somente o tamanho do conteúdo. Então ela está um pouquinho mais gordinho aqui, um pouquinho mais largo. Por quê? Porque eu coloquei um padding de 10. Então se eu definir aqui, por exemplo, na última coluna aqui,
Vou definir agora 200 pixels, por exemplo. Aí vai pegar os 200 pixels. Outra coisa também interessante é que quando a gente fala do tamanho do conteúdo e quando a gente aumenta o tamanho da coluna também, repare que toda a linha aumenta. Então a div 3 aqui e a div 4 aumentam juntos, né? Não vai ter como crescer o grid só aqui e aqui não. É possível fazer isso depois. Depois vai ser possível fazer isso porque você vai conseguir manipular até onde você quer, por exemplo, que essa div 4 chegue. Se você quer que ela pegue da segunda linha, no caso aqui, ó, primeira linha, certo? Segunda, terceira, quarta. Você vai poder fazer essa manipulação, que você quer que essa 4 aqui pegue da segunda, por exemplo, e vá até a quarta. E essa aqui não. Tá? Então vai ser possível você manipular o grid. Se você quiser que essa terceira aqui, ou essa primeira pegue da primeira linha até a terceira. Então, esse é o poder do grid, tá? Mas no momento, como eu estou fazendo aqui, quando você coloca o tamanho, nesse caso, em um house aqui, ele vai crescer todo, né? Vai crescer toda a linha aqui, tá? Como cresceu aqui o tamanho que eu dei no 6, então aqui, essa div aqui do lado aqui, a linha toda cresceu aqui. A gente pode também utilizar a fração. Então eu vou apagar aqui. Vamos lá. Eu quero que esse primeiro hall aqui, ó, que tenha um effect. Eu quero que o segundo seja 3 vezes maior. Então, 3 effect. Então eu defini que esse segundo fosse 3 vezes maior do que esse, tá? Embora você vê que não é exato, mas ele fica mais ou menos 3 vezes maior do que esse. Se você pegar aqui, você vai ver que não está 3 vezes maior, tá? Você vai perceber que está até um pouco maior aqui, se você for ver, né? Até um pouco maior. A gente pode ter uma noção aqui pelo próprio Mouser aqui, ó, tá vendo? Ó? Você vê aqui, ó. Você pegar aqui, ó, aqui, você vê que daria isso aqui, mais ou menos, né? Isso aqui. Parece que está um pouquinho maior, tá? Então não é exato, pelo jeito aqui. Aí eu posso pegar, nesse caso, o terceiro, esse aqui, ó, e colocar, sei lá, 2 FR. Olha que legal. Então você pode manipular também em FR, tá? Em questão de proporção de tamanho, de fração. Então é bem legal, porque imagine aqui, ó, você pode pensar, por exemplo, em um site. Você pode pensar num site. Vamos supor que de repente aí, sei lá, eu quisesse criar um site e aí eu falo, ó, vou definir aqui no caso aonde vai ficar o logo, que seria aqui no 1, e aqui onde vai ficar o menu, ou algo do tipo assim, né? No caso, uma barra lateral aqui, que poderia ser o side nav, onde vai ter um menu de navegação aqui também. E aqui embaixo somente, eu poderia até ter aqui embaixo somente o meu footer, por exemplo, ou aqui só o header, aqui só o footer, e aqui só o side nav e o meu conteúdo. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Não ia colocar isso aqui nesse vídeo, mas eu vou te mostrar uma coisa, só para você ver que interessante. Ó. Eu vou lá no meu HTML, eu vou pegar essa primeira div aqui, ó, essa primeira div aqui, essa 1 aqui, certo? Eu vou colocar uma classe nela, classe, por exemplo, div1, tá? Vou colocar aqui div1, deixa eu contar aqui, então aqui vai sobrar uma div, eu acho. Essa aqui vai pegar tudo aqui, depois aqui, então 2 e 3, certo? E depois 4, né? Então acho que eu vou tirar isso aqui, ó. É isso mesmo, vamos ver aqui. Então eu vou pegar a div1, vou pegar até aqui, depois 2 e 3 e 4 aqui. Olha só, e nessa 4 aqui, eu vou dar uma classe de div4, tá? Agora eu vou lá no meu CSS. E olha só, eu vou pegar aquela div1, e eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar ela, eu vou falar que eu quero que ela pegue toda essa parte do header, do cabeçalho. Então, vou colocar aqui grid column. Lembra que eu falei das linhas?
que você vê a coluna pelas linhas, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então eu vou querer que essa div1 pegue da primeira linha até a terceira linha das colunas que eu defini. Então eu coloco aqui 1/3, certo? Aqui, ó, é 1, 2, 3. Então aqui eu teria o cabeçalho do meu site, tá vendo? Aí no caso, essa 4 eu quero que seja o meu header. Então eu viria aqui, só para você ter uma ideia, eu viria aqui, colocaria aqui div 4. E eu coloco aqui grid column. Eu quero que pegue da primeira até a terceira também, certo? Opa, tem que colocar o ponto aqui para selecionar. Pronto. E agora, tá vendo? Ó, eu teria o meu cabeçalho, no caso, o meu site nav, onde teria aqui o menu de navegação também, o meu conteúdo e o meu header. E eu poderia manipular o tamanho aqui, certo? Eu tenho aqui, ó, no rol, eu quero que o cabeçalho tenha 1 FR. No caso, eu quero que o meu conteúdo tenha 4, que seja maior, 5, certo? E eu quero que o meu header tenha 1 FR também. Então eu teria, por exemplo, aqui um site, como você está vendo aqui, ó. Olha que legal, tá vendo? Então manipulando aqui a minha coluna, certo? Que eu estabeleci que são duas colunas. A primeira coluna tem 100 pixels, no caso aqui, ó. Se eu quiser que o meu site nav aqui seja maior, eu venho e manipulo aqui, ó. 150 é muito grande, né? Se eu quero que seja só 80, que seja menorzinho, olha lá para você ver. E no caso o restante está em automático, então daqui para cá é automático. Aí o que eu peguei e fiz? Eu peguei e manipulei as linhas, que o meu grid template rol, que é a primeira coluna, a primeira linha na verdade tem 1 FR, essa aqui, a segunda tem 5, aqui ó. Ok? Poderia colocar automático também, no caso aqui. Então agora ela ficaria pequena, mas conforme eu fosse colocando o conteúdo aqui dentro, ela iria crescendo também, entendeu? Mas eu posso estabelecer, nesse caso, aqui eu vou colocar 5 FR. Tá vendo? Se eu coloco alto, não era para mim estar fazendo isso aqui nesse vídeo, mas eu estou mostrando para você aqui, ó. Então, se eu coloco aqui, no caso, na terceira aqui, sei lá, uma série de coisas. Vou colocar um loading aqui. Um loading. Tá vendo? Ela vai crescendo conforme o conteúdo, ó. Como você tá vendo aqui, ó. Vamos voltar aqui. Colocar loading vezes 10. Salvar. Olha, tá vendo? Ela cresce conforme o conteúdo, ó. Então, poderia colocar, no caso, automático aqui, né? Ao invés de eu pegar e colocar 5 FR. Tá vendo? Aí vai criar uma desproporção aqui, tá? Certo? Deixa eu tirar agora o loading daqui. Vou deixar como estava. Assim. Ok? Então, se você gostou aí desse vídeo, vou pedir que você não se esqueça de deixar o teu like, se inscrever aí no nosso canal, se você não é inscrito ainda, ativar as notificações do sininho. E eu vou estar colocando outros vídeos aí, ok? E a gente se vê no próximo vídeo.